Olá, eu sou a Andrea Éboli E eu sou o LG, e estamos aqui em mais um podcast Gerações. que é o famoso Gerações Cast. O Gerações Cast, como você sabe, é um espaço para que gerações conversem sobre temas diferentes. E hoje a gente tem um tema muito bacana. Qual é? Olha, hoje é um tema que tá na moda, mas que ele é um tema antigo, que é o corpo. A forma com que lidamos com o nosso corpo, com a nossa saúde. E para falar sobre isso, duas pessoas muito especiais, Tati e Raquel. Mas que vão já se apresentar para vocês. E a gente brinca aqui, que a gente não quer uma apresentação formal, não. A gente quer que vocês pensem nas últimas pesquisas que vocês fizeram aí nas redes sociais, nas inteligências artificiais e nos contem um pouquinho de vocês, refletido nessa pesquisa. Certo. Quem começa? Você começa, por favor. As mais velhas. Não, as mais novas. Bom, minha última pesquisa, eu tenho... Falando de corpo, mas é a real. Eu fui pesquisar sobre própolis. Porque começou agora a onda de vírus e vírus e vírus. Eu tenho um filho e aí eu fui entrando, buscando sobre diferenças de própolis. Verde, vermelho, o que servia para quê. Eu tenho muito essa coisa da busca pela longevidade. Então, de alguma forma, as minhas buscas de chat, assim, é sempre nesse lado de saúde, mas não tão tradicional, né? Mais uma medicina chinesa, métodos mais naturais, assim. Agora, Tati, você que é uma mega especialista em mídia digital, em estratégias digitais, conta pra gente aonde você pesquisou. No GPT. No GPT? No GPT. Você prefere o GPT que o Claude hoje? Ultimamente, ele vem me ajudando bastante, mas eu não fico só no GPT, porque eu fico dando double check. Então, assim, eu pego uma informação lá, jogo o TikTok, jogo no YouTube, vou jogando nos searches da vida também. E aí eu vou fazendo uma curadoria eu mesma ali, pra ver o que faz mais sentido. Eu faço isso também, sabia? Eu jogo num teste no outro, eu vou meio brincando, assim, com isso também. Até porque o ChatGPT, ele é mais meu amigo, né? Porque ele já tá mais tempo comigo. Então, exato. eu ainda me conheço mais, eu sou mais fiel. Já chama de apelidinho, né? Já chamo de apelidinho, mas o outro é mais espertinho, Claudinho? tô achando. O Claudinho eu tô achando mais espertinho. Claudinho Eu vou testar ele agora. E a senhorita? E a minha última pesquisa relacionada a corpo foi produtos legais para hidratar o cabelo e naturais. Então, aí eles me falaram abacate, açúcar, que deixa mais brilhoso, mais hidratado, que não sei o quê. E aí também eu tava vendo, a minha nutricionista tinha passado uma dieta, lugares mais baratos para emagrecer melhor. E aí ele me indicou alguns lugares em Santa Mário. Tá bom, obrigada. Você tá nessa? Você quer emagrecer, moça? Não é que eu quero emagrecer, eu tô no meu projeto de ficar mais... Saradinha. mais shape. marrom. Exato. Não é nem o shape, é mais por saúde mesmo, né? Saúde. Eu sou vegetariana há 7 anos, então tem algumas coisas que eu tô um pouquinho mais sedentária, sabe? E aí eu falei, eu vou melhorar minha alimentação e também vou fazer um exercício pra ficar um pouquinho mais, assim, sabe? Saudável. Saudável e mais bonita, né? Aí... Saudabilidade, tá? Exato. Saudabilidade. Fala comigo depois, tenho várias dicas. Saudabilidade. Amo, beleza. É porque a Tati. gente... Não, e é porque a gente vai ficando mais velha, a gente tem que aprender mais, entender sobre o tema. Essa é a verdade. Mas né? esse é um verdade. tema maravilhoso, né? Porque vocês duas são super interessados no assunto. Essa moça aqui, a Tati, ela é profissional nesse assunto, a Andrea Éboli. É mesmo? A Andrea Éboli tá fazendo coisas há anos relacionadas a esse assunto e eu dou aqui os meus pitacos também. Então, tem tudo pra render demais esse episódio. Super. Amo. Vai ser muito bom. Oba! Então vamos começar perguntando uma pergunta bem direta pra vocês. Como vocês se relacionam com o corpo de vocês? Boa. Como é Começou essa bem, relação? Andrea. Olha, hoje eu me relaciono muito bem. E aí tem toda uma história por trás, né? Tá. Faz 5 anos que eu tô num processo de autoconhecimento. Claro que um processo de autoconhecimento, na minha visão, ele não vem na alegria, assim, né? Ele vem de uma fase complicada, algum trauma, alguma questão. E aí, através dessa questão que eu tive há 5, 6 anos atrás, mais ou menos, eu comecei a me preocupar muito como um todo, assim, né? E aí, através do autoconhecimento, mesmo profundo, porque essa palavra acho que ela se tornou muito banal hoje, todo mundo fala de autoconhecimento, só que ele é raso, na minha visão, na maioria das pessoas, não é profundo.
Então, hoje, falando de corpo físico, né? Eu me sinto muito bem comigo, assim, com meus 41 anos, com as minhas marquinhas. Me cuido, gosto de me cuidar, mas assim, me sinto muito bem como eu tô. Mas eu acho que uma coisa que a gente tem muito que falar é que a gente fala de corpo, mas temos o nosso corpo mental e emocional. Que esse sim, eu vejo que ele é a nossa base para sustentar inclusive o físico. Né? Se a gente não tiver uma força mental e um equilíbrio emocional muito grande, não tem nada que sustente o nosso físico. Então, assim, hoje, a minha busca, não é nem busca, eu digo que ela é uma construção e é um investimento mesmo que eu faço de milhões de coisas, de terapias integrativas, retiros e, enfim, tudo que possa, assim, me agregar, que eu vou também filtrando ali o que faz, né, o que faz sentido, o que não faz. Mas acho que isso todo faz eu formar o meu corpo como um todo, físico, mental e emocional, sabe? Olha. Eu já tô pensando em várias coisas, tá? Pode perguntar depois, mas eu quero adoro. ouvir o lado de cá também sobre essa pergunta da Andréa. Vai, Raquel. Eu acho muito interessante o que ela falou. Realmente, o mental também ajuda muito. Mas eu comecei a ter uma relação muito melhor com o meu corpo depois que eu comecei a fazer terapia. Porque o fato de crescer sendo uma criança preta, eu acho que induz muito a você odiar seu próprio corpo. Eu tava até comentando esses dias com a minha família que quando eu tinha 6 anos, eu chorei muito um dia e eu falei, eu queria muito ser branca, porque eu via todas as minhas primas sendo, e aí o ponto do meu corpo que eu não gostava tanto quanto criança, quanto como adolescente, era o fato da minha cor. Eu nunca pensei estou gordinha, estou feia, estou com colote aqui. Nunca foi por esse lado, entendeu? Foi mais... o estético nunca me pegou. Mas o lado da cor sempre me pegou muito. Só que aí depois que a gente vai refletindo, vai se amando, vai gostando da nossa cor, aquilo mudou. E aí vem os padrões estéticos. E aí eu tenho eu esqueci o nome científico, mas tem uma curvatura, né? Na cintura. E aí eu falava, nossa, eu odeio isso. Nossa, Aí eu comecei a colocar aqueles negócios que apertam horrores. É mesmo? Juro, pra diminuir. E eu falava, péssimo isso, que não sei o quê. Aí depois você vem aquela onda. Não, eu preciso emagrecer, porque quanto mais magra, melhor. Não, eu preciso meus braços precisam estar mais torneados, que não sei o quê. Aí agora vem a onda das mulheres com as costas marombadas, né? Aí se eu ficar um pouquinho maromba nas costas pra quando for amarrar o cabelo, mostrar aqui atrás. Então, a gente vai... a sociedade vai colocando coisas que nem existia na nossa cabeça. Porque para uma criança de 6 anos, o certo é comer barro. E eu tava pensando em trocar de cor. E é muito triste o padrão que é colocado na gente de... Olha, se odeie e mude sempre, entendeu? E depois que eu comecei a fazer terapia, eu entendi muito sobre o que é bom para mim. O que é interessante. E hoje eu tô realmente muito feliz com o meu corpo. Eu tenho muito orgulho da minha cor, eu tenho muito orgulho do meu corpo, eu tenho muito orgulho do meu cabelo. E eu acho que essa é a diferença de quem tem o psicológico também muito trabalhado, né? Porque o corpo, no final, ele é um reflexo externo daquilo que você é por dentro, né? Do quanto você trabalha isso. E é muito engraçado, porque ao longo da vida a gente vai absorvendo. Eu brinco com as minhas filhas, né? Eu falei, olha, eu vou dizer pra vocês não são tão gordas quanto vocês acham, vocês não são tão feias como vocês acham, vocês não são... Porque é impressionante, igual uma coisa linda desse, né? Uma menina linda dessa, pensar que pode não ser bonita, pensar que precisa de alguma outra coisa pra ser mais bonita do que ela já é, né? E as minhas filhas vivem isso também. E eu digo pra elas, a gente ao longo do tempo vai vendo que assim, eu era linda e achava que eu não era. Eu era magra e eu achava que eu não era. Então, assim, a gente vai botando esses estereótipos na gente na comparação. Colégio também, né? Hoje, hoje tem a rede social. Mas se a gente pegar um pouquinho mais a minha geração, o colégio tinha muito bullying. Imagina, tinha vários apelidos no colégio, né? Girafa, Avatar, milhões de...
Então, assim, Porque tinha você várias... era Sempre fui alta. alta, né? Tenho 1,72 m, então sempre fui um pouco acima da média das meninas da minha idade, né? Então sempre tinha alguma coisa ali também que me incomodava. Tanto que às vezes até andava mais curvada para tentar ficar mais baixa e seguir um padrão, né? Então, para você ver como mexe, né? E aí, por isso que eu falo do autoconhecimento. Porque tem coisas que a maturidade e você buscar mesmo essa aceitação... Não é nem bem aceitação, mas é você se entender e se gostar, né? Acho que isso vem muito da maturidade e da busca, né? Não necessariamente de uma idade, mas da busca que você faz sobre isso, sabe? Mas é muito louco uma pressão feminina. Talvez se a gente tivesse começado esse episódio com 4 homens, como a gente gravou, a gente não ia entrar por esse caminho. Mas como a pressão do feminino, né? Como a mulher, ela já sofre essa pressão da comparação, de ter que ser bonita, de ter que ser esteticamente bacana. A história do bullying, o quanto a gente sofre. Todos nós sofremos bullying. Todos nós sofremos bullying, seja pela nossa cor, pela nossa altura. Eu tinha seios muito grandes, assim, eu era muito jovem. Eu andava assim, ó, porque as minhas amigas não tinham seio e eu tinha um seio enorme, assim, pra minha idade. E eu andava toda encurvada, assim. E assim, gente, e era bonito, e era isso. E eu passei a vida inteira até eu descobrir que, não, cara, eu sou assim mesmo, deixa eu me... endireitar e assumir isso em mim, né? Então, o quanto que assim, todos nós sofremos bullying, da pessoa mais bonita a menos aquela pessoa que se sente bem, aquela que menos se sente, todos nós vamos sentir bullying. Eu nunca vi uma pessoa que me conte que nunca sofreu um bullying na escola. Uma mulher. Sempre vai ter crítica, né? Eu acho que a crítica é muito isso, né? Não tem como você agradar todo mundo. Por mais que você seja, entre aspas, né, estereotipamente perfeita, não tem como. Você sempre vai sofrer alguma crítica, né? Não tem como. É como lidar com isso, né? Nossa, sim. E eu acho que na época de escola foi muito pesado pra mim, porque também teve a questão da altura, só que pra mim era tranquilo, porque eu sou a mais baixa da minha família. Então, juro, eu tenho um tio de 2,9 metros. Nossa! Então, ele é imenso. Então, eu sempre tinha um parâmetro. Eu sou alta, mas a minha família é mais. Tá tudo bem. Pra quem tá só te ouvindo e não te vendo, quanto que você tem de altura? Eu tenho 1,73 de altura. E aí, eu sou realmente bem alta, mas eu ainda tô bem abaixo. Tanto que eu tenho primas de 15, 16 anos, que eu fico desse tamaniquinho perto delas. Então, pra mim, é tranquilo. Só que o que me pegava muito é quesito pelos na escola. Eu sempre fui muito peluda. E minha mãe falava que, eu amo pelos. E aí, quando você nasceu bem peludinha, eu amei. Por que você ama pelos? Foi por sua culpa. E na minha escola, dos 12 até terminar, o meu apelido era Bigode, porque eu tinha um bigodinho, assim, marcadinho. E aí, nossa, aí teve aí eu fiz, enfim, depilei, a gente vai começando, aí você vai fazer sobrancelha também, aí você começa a mudar tudo no seu corpo por causa de pessoas, né? E aí, continuou o apelido. Eu falei, aí chegou uma hora que eu falei, vou ter que assumir, vai ser Bigode mesmo e tá tudo bem, sabe? Então, eu acho que é o quesito maturidade mesmo, de você entender como se portar no mundo, porque senão você vai viver mudando tudo em você. Não, e eu costumo sempre falar isso para minhas filhas, eu digo para elas assim, sabe quando você vai ser bonita? Quando você começa a pensar nisso internamente. Não adianta, é de dentro para fora. Energia, não, né? O de fora você pode mexer o que for. Se o dentro não tá bacana, você vai sempre se sentir feia. Não adianta. É de dentro para fora. A beleza vem de dentro para fora. Quantas vezes a gente conhece pessoas que, assim, vem muito linda, né? Eu até brinco, eu tinha uma amiga na faculdade. E ela, assim, era mais gordinha que a gente e tal. Mas ela tinha uma autoestima. E ela começava a contar pra gente que os meninos ficavam atrás dela. Aí no início a gente falava assim, será? Será? Mas era verdade. Porque ela gostava tanto dela mesma. E isso vinha da família dela. A família dela valorizava tanto ela. Importante. E ela se sentia tão valorizada que realmente as pessoas em volta dela a valorizavam, né? E aí vem a pergunta, trazendo o exemplo aqui dessa minha amiga. Como é que vocês veem o papel da família nessa sua relação com o corpo, na sua relação com a sua estética, né? Vocês acham que ela tem uma influência positiva ou negativa, né? Totalmente, totalmente. Voltando até no ponto do autoconhecimento, a infância, né? Geralmente a primeira infância, ali do 1 ao 7, mas a adolescência também é muito importante. O papel da família de alguma forma, essa criança, enfim, esse adolescente, ele busca a primeira validação ali, na família.
Se essa criança, esse adolescente não tem essa validação, tanto de beleza quanto de inteligência, enfim, de alguma forma de elogio, de um reconhecimento, provavelmente, não que vai ser, mas provavelmente vai ser um adulto mais inseguro, que por mais que seja super bonito, não vai ter a segurança de se sentir bem, não só em termos de beleza, mas em termos de segurança de trabalho. Então, a família em si, né, quem são as pessoas que estão do seu lado ali desde criança, são muito importantes para você ter ali uma segurança, né? Eu tenho um filho que vai fazer 7 anos. Eu, o tempo inteiro, eu tô sempre elogiando, e não só elogiando a beleza, mas uma atitude que ele faça, né, que seja legal, falando, poxa, que bacana que você fez isso, você tá certo, foi bom isso, né? Para você já ir criando essa... de certa forma, essa segurança nele, de que ele tá no caminho certo. Então, e você, o oposto também, né? Você não ser elogiada, né? Eu fui esse exemplo, assim. Meus pais não tinham a mania de... A forma de amor, tem várias formas de amor, né? A forma de amor dos meus pais não era falando, ai, te amo, você é linda. Era dando coisas, né? Tipo, te amo, não é, né? Toma esse presente, toma isso. E não necessariamente era o que o meu emocional queria, né? Então, aos poucos, assim, depois eu fui me tornando a Tati que, né, todo mundo comenta muito sobre isso. Ah, sua energia, não sei o quê. Mas, assim, até então, esse período da adolescência, né, que era o Avatar, a girafona, foi muito difícil pra mim. Porque eu não tinha validação dentro de casa. Eu escutava na escola e dentro de casa não tinha validação. Então eu ficava... Não, filha, você... Mesmo eu falando, eu sou bonita, mãe, ai, tá achando... Então não tinha, né? Então eu tive que buscar esse amor próprio mesmo, né? Durante o tempo aí, ao meu longo de vida. Eu acho que no meu caso é muito da geração também, e muito do conhecimento também, né? Meus pais também não eram muito de ficar adulando e falando, ai... Porque meu irmão, ele sempre foi muito prático, né? Então ele, tipo, se ele ouviu você é ótimo uma vez, ele vai acatar aquilo pra vida. E eu queria ser assim. Mas eu sou uma pessoa que eu gosto muito de validação, principalmente familiar, né? Infelizmente, a gente precisa. E aí eu ficava tipo, mamãe, você me ama, mamãe? Você me acha bonita? E ela tipo, sim. E aí, minha avó viu aquilo uma vez e ela falou assim, ela me sentou um dia, fez uma trança em mim e eu nunca vou me esquecer desse dia. E ela falou assim pra mim, Raquel, nunca esqueça, você é a menina mais linda da minha vida, você é a pessoa mais importante pra mim e você é o amor da minha vida. Você é muito inteligente e muito capaz. Gente, juro, aquilo ali pra mim foi a base, e toda vez que eu tô muito triste, eu tô muito, tipo, nossa, errei aqui, fui mal numa prova da faculdade, achei um projeto ruim que eu fiz, aí vem aquela lembrança da minha avó fazendo uma trança em mim e falando, você é linda, você é capaz, você é inteligente, e é isso, e isso pra mim realmente mudou minha vida. E eu vejo que talvez não seja geracional, porque minha avó é até mais antiga que meus pais. Mas eu acho que é muito do jeito que foi criado, com essa praticidade, sabe? Eu acho que não precisa. Porque como assim você não tá vendo uma coisa que tá óbvio? Mas às vezes o óbvio precisa ser dito, entendeu? Porque a pessoa não está vendo aquele óbvio. Às vezes o nosso nariz tá aqui na frente e a gente não consegue. E a gente não tá vendo o óbvio e o mundo tá jogando a gente pra baixo. Exato, entendeu? A gente tá vivendo, né? A criança quando tá em casa e muitas vezes ela não consegue levar isso pra dentro de casa, o mundo tá condenando ela lá fora e na hora que ela chega em casa talvez ela não tenha esse eco e esse espaço de conversar sobre isso. E nem consegue verbalizar às vezes, por ser pequeno, né? Então também é o nosso papel. Mas legal a questão da tua avó, né? Essa visão que ela teve, porque também tem uma questão de as pessoas, as crianças, enfim, o ser humano tem percepções diferentes, né? Você vê a mesma família, 2 irmãos, sei lá, gêmeos, criados ali juntinhos. Um teve uma percepção de uma questão que aconteceu na família e outro tem outra. Então, você vê, e olha que legal, né? A memória afetiva. Sim. Até hoje, essa memória te fortalece. Nossa, no seu momento difícil de vida, né? Por isso que é importante essa validação de alguma forma, né? E é legal pra quem tá assistindo esse episódio, né? Perceber que se você tá aí do outro lado e às vezes se sente assim, o quanto isso é comum.
Né? O quanto, e é bacana a gente buscar conhecimento exatamente para dizer, isso é comum, se sentir assim é comum, e também trabalhar isso em você, para que isso não te abale, que isso não você não carregue isso ao longo da vida, é o que vai fazer a diferença para você. Porque o mundo muitas vezes não te conta histórias bonitas, muito pelo contrário, ele vai dizer que você não é capaz, ele vai dizer que você não é bonita, ele vai dizer que você não pode fazer aquilo que você acredita, e você vai ter que virar e falar uma banana pro mundo, virar as costas e falar, eu sou assim, eu posso e eu vou fazer e vou acontecer. É ter a coragem de ser quem é, né? É o que eu falo pra mim todos os dias, assim. Ainda mais nessa geração que a gente vive, muitas redes sociais, é muito complexo você dar sua cara a tapa, né? Falar o que você sente de verdade, falar um não pro outro, mas um sim pra você. Então, essa busca é muito importante pro seu eu. Pra você ficar bem com você. Eu acho que até a comparação das redes sociais, né? Porque você... são tantas pessoas. Teve uma época que eu tive que desinstalar o Instagram. Porque eu falei, cara, tá todo mundo vencendo na vida, menos eu. Tá todo mundo entrando na academia, menos eu. Tá todo mundo ficando fitness, ficando bonito, menos eu. Eu tô parada. E tipo, não, eu tava fazendo 1000 coisas também. Só que eu só não postava. E aí eu fiquei, nossa, pera, tem alguma coisa de errado comigo. E aí eu falei, não, pera, tem alguma coisa de errado com o que eu estou vendo, entendeu? Porque ninguém vai postar que tá triste, que tá... Óbvio que não, vai postar só que tá incrível minha vida. E aí eu desinstalei por um tempo, eu falei, eu preciso de um tempo pra refletir sobre mim mesma. E eu acho que é um ponto importante também, sabe? Até em quesito corpo. Teve uma época, eu tinha o quê? Uns 18 anos, tava bem pitiquinha. E aí a Bruna Marquezine começou um projeto de ter uma barriga chapada. E aí eu tava com muito tempo, tinha acabado de sair da escola, não tava ainda na faculdade, tinha tirado um ano sabático. Aí eu falei, eu vou ficar com o corpo igual da Bruna Marquezine. E aí eu falei, o meu tanquinho vai ser igual da Diva. Só que assim, pô, ela faz aquelas massagens, ela faz um monte de coisa. E aí eu ficava em casa malhando. Aí chegou um dia que minha mãe falou assim, mas pra quê? Aí eu fiquei, meu Deus, pra quê? E eu não sabia pra que eu tava fazendo aquilo, sabe? Era só pra ter, igual a Bruna Marquezine. Mas a gente gravou um episódio aqui sobre sucesso com o Luiz Gustavo, meu xará LG, e o Enzo. E um dos pontos que a gente aprofundou lá foi justamente isso, né, André? Que é a comparação nas redes sociais, especialmente Instagram, que levam a gente, às vezes, a tomar decisões que, no fim do dia, elas não cumprem um propósito nosso, original, essencial, e sim por alguém, ou de alguém. Que é exatamente esse retrato da Bruna Marquezine. Tipo, não tinha um porquê, não tinha Era só, tô fazendo por fazer, é a comparação. sabe? Agora, LG, traz aqui pra gente o seu ponto. Como foi você quando criança? Você também viveu isso? Você sabe que eu tô aqui profundamente pensando no que vocês estão dizendo, né? Porque, olha, a gente já rodou aqui, porque a gente tem uma ordem, um podcast pra coisa acontecer. Tem um arco de história. E eu tô aqui há umas 3 ou 4 rodadas só ouvindo vocês. Porque eu falei, cara, eu não consigo nem entrar nessa conversa. Porque são coisas que é tipicamente do universo feminino. Então você vê, a Andrea fez uma pergunta inicial ampla que vocês duas já foram lá na profundidade. E ela até é uma ferida já, tem, né? então. Ela até comentou aqui, ó, se fosse com homens talvez não fosse... E não era mesmo. Porque eu nunca tive isso. Nunca passei por nada disso. E aí eu te ouvindo, por exemplo, a Tati eu já conhecia, né? Você eu conheci a primeira vez, Raquel. Eu falei, nossa, mas como que pode ela ter passado por isso tão linda? Seu cabelo é lindo, seu rosto... Você já se viu rindo? O seu sorriso é muito bonito. Verdade. Obrigada. Não é, Tati? É linda. Então eu falo, olha quantas coisas a mulher passa que o homem nem sonha passar com elas, né? Eu não tive isso. Pra mim, o lance era o seguinte. Jogar futebol e cuidar do corpo no sentido de ter performance. Então era performance. Era correr mais, fazer menos, ter mais rendimento, ter mais produtividade. Joguei bola até... Eu queria ser profissional, então fui até uns 16, 17 anos. Então, o cuidado com o corpo pra mim era isso. Então, quando eu entrei na faculdade, eu fazia engenharia. E aí eu saía da faculdade às 11 horas da noite, chegava em casa, dormia até as 5 da manhã pra acordar às 5 e ir pra academia. Eu queria fazer academia antes de entrar na fábrica, eu entrava às 7 horas da manhã. Por quê? Porque pra mim eu tava ainda naquela mentalidade de performance, de conseguir dar conta de fazer tudo mais. É muito diferente, né? É outro canal de comunicação aqui, é outra coisa. Hoje em dia, não. Fiz 40 anos recentemente, o ano passado, agora 41. Mas só pra dizer, o ciclo dos 40 é que pra mim virou um pouco do que a gente tava conversando antes, que é
o que é que eu preciso fazer agora já, que eu vim fazendo mais ou menos, que vai me garantir os próximos 40, no sentido de longevidade, de saúde física mesmo, corporal, de saúde emocional, daquilo que a mente precisa estar organizada, mente sã, corpo são. Então, é diferente, é outro nível de consciência para o corpo. O que vocês vão trazendo aqui, ainda que a gente chegue nisso já, porque wellness, bem-estar, é uma tendência global, e ela é cada vez mais forte. O Pilates, por exemplo, nunca foi tão falado como é ultimamente, mas eu tive um cliente em determinado momento da vida que era o Abílio Diniz, que infelizmente faleceu há pouco tempo. E o Abílio Diniz, toda reunião que eu ia ter com ele, do projeto que eu fazia com ele sempre tinha alguma ação relacionada ao cuidado dele. Ou era uma fisioterapia, ou era uma massagem, ou era um alongamento, e ele sempre foi um exemplo de cuidado da saúde, né? Então aquilo pra mim, eu tava com 30 e poucos anos, me inspirou muito a ter ações de cuidado do corpo físico. Mas ele mostrou que tinha outros cuidados também. E aí a saúde mais integral, é a saúde mais orientada ao bem-estar e assim por diante. Então, claramente são caminhos muito diferentes. São muito, e na verdade é curioso pensar, né, que é desse jeito que a gente entra nos relacionamentos, né? Quando nós somos mais jovens, vou dando um pontinho aqui adicional ao corpo. Porque o homem entra desse jeito, que você se viu quando era adolescente, e a menina entra do jeito que nós entramos. Sim. Insegura. Cheia de vergonha. Cheia de vergonha. Então, você imagina nós nos relacionando num início da nossa vida... de relações mesmo, e a gente entrando desse jeito, se achando que o nosso cabelo não é tão bom, que a nossa cor não é tão boa, que o nosso isso... E o menino entrando confiante. Porque ele entra de outro jeito. E aí, assim, o nosso desafio de mostrar ali quem a gente é, os nossos valores, como nós somos, dizer, epa, aqui você não me trata assim não, hein? Até hoje, tá? Né? Até hoje. Vem isso até hoje com a gente. Eu acho que mas pelo menos da minha perspectiva, o mais próximo que os meus amigos, meio que eu estava, chegou nesse sentido, foi o ponto que você trouxe do pelo, que é quando o homem começa a ter bigodinho, barbinha, pelo no peito, etc. E barriga, tanquinho, assim. Você começa a ir pro treino pra ter um pouco de bíceps, um pouco de barriga e tudo mais. Mas é o máximo, imagina. São 2 elementos em relação a tudo isso que a gente tá falando aqui, né? Então, o quanto isso influencia nessa relação com o corpo, com a nossa, né, o quanto a gente se vê, influencia nas nossas relações, na forma que a gente atua no mundo. Então, realmente, a mulher, ela nasce com essa carga. E eu acho que as redes sociais têm potencializado ainda mais isso. Peso, né? E é muito triste ver, né? Porque, no fundo, a gente está querendo criar, estimular seres humanos, mulheres mais fortes, e, ao mesmo tempo, a gente vive nessas algemas estéticas, que não mudou. Eu não sei, André, qual foi piorou. Eu acho que tende a piorar, mas eu tava tentando lembrar aqui, às vezes eu consigo lembrar, às vezes não. Qual episódio a gente falou alguma coisa relacionada a isso, que é o seguinte... Ontem eu tive um episódio desse, que eu tava conversando com uma pessoa, e ela é extremamente talentosa. É uma das pessoas mais... É uma mulher extremamente talentosa, uma das mais inteligentes que eu já trabalhei na vida. E ela tá procurando um novo trabalho, e ela quer sair de onde ela tá, e ela falou assim, tô na final de 4 processos. E super mal. Eu falei, deixa eu contar uma coisa pra você aqui. Você é boa pra caramba. Você é excelente. Comecei a jogar ela lá na lua, né? E ela, nossa, que bom que eu tô conversando com você, porque eu tava achando que eu era o último a considerar. Eu falei, não, volta. Eu fui lá no ChatGPT. Poxa, André, ChatGPT, um sotaque miamês que ela tem. Aí eu falei, na imagem, eu falei assim, eu peguei a foto dela, falei, coloca aqui uma representação didática de instalar um chip, que é o chip da autoconfiança, que é o chip da sua amiga lá, que ela tinha mesmo. Ela era, além de confiante, ela tinha uma... Autoestima. Que é o chip da autoestima. E ele fez uma imagem super legal, eu mandei pra ela. Falei, olha, imprime esse negócio, coloca aí na sua casa. Cocria. Pra você ver todo dia que você é boa pra caramba. E assuma isso pra você. Que louco, né? Você vê? Você vê que louco. É muito absurdo. Agora, perguntando pra vocês. Como é que vocês percebem... qual foi o momento que o chip virou? Principalmente aqui pra Tati. Qual foi o momento que você falou, pera, não vou mais ser refém disso. Vou mudar essa minha relação com a minha altura, com a forma do meu corpo, com... Eu acho que foi um processo, assim, no meu caso. Mas aonde pegou, lógico, foi um processo mais demoradinho, de você às vezes olhar e falar, não é bem isso, mas aí o processo não é linear, né? Você tá aqui e ele volta. Foi na minha busca mesmo.
5 anos pra cá, eu busquei muito mesmo, desde psicanálise, retiros, a espiritualidade como um todo, sem tocar em religião, porque não é nenhuma questão de religião, é espiritualidade, assim. Tudo isso foi eu mesma fui fazendo perguntas pra mim. O que eu quero ser? Quem eu sou? Eu quero ser essa pessoa? O que eu quero deixar? Eu quero deixar legado. Será que eu quero deixar coisas? Por que eu tô tão materialista? Ok ser materialista, eu sou materialista, mas eu preciso ser igual às outras pessoas, eu preciso ter a mesma pele, eu preciso ter... Então eu comecei a fazer muitos questionamentos. E desses questionamentos também vinha, por que eu sou assim? Da onde veio? Qual é a raiz emocional que me fez buscar por ser, sei lá, querer ser a mais engraçada, querer ser a da turma, querer ser a popular? Por quê? Da onde veio isso? Qual que é a origem? Então, quando eu fui descobrindo quem eu era, e aí isso você vai, assim, não é geralmente em uma semana, nem 2 meses, nem 1 ano. É um processo mesmo, e é um processo que você vai, você chora, você levanta, você fica alegre. Então, foi olhando pra dentro mesmo, pra entender quem eu era e o que eu queria ser. Então, isso me libertou. Vem me libertando, né? Porque não cheguei nem ao ponto, mas vem me libertando de muitas coisas. Padrão estético, crenças limitantes em relação ao trabalho, né? De, será que eu só sei fazer isso? Eu tô a minha vida inteira fazendo isso. Cara, não, é o que você falou da menina. Eu sei o meu potencial, eu sei quem eu sou, eu sei o quanto eu sou boa nisso, né? Confia nisso. Então, essa busca, né, por entender o que eu sou, o que eu quero ser e muito também, assim, o que me traz satisfação pessoal. Porque é uma coisa que a gente às vezes fica muito só no... Tem que fazer, a gente é fazedor, né? É o dia inteiro fazendo, mas você não para. Isso tá me trazendo satisfação pessoal? Porque, óbvio que dinheiro, trabalho, enfim, imagem é importante, mas eu preciso também ter uma satisfação no meio de tudo isso. Então, a minha resposta continua sendo... o autoconhecimento de forma profunda. Se conhecer, entender quem é você e quem você quer ser. Não é... Geralmente, se você faz essa pergunta para uma pessoa, eu acho que grande parte é relacionar a trabalho. Do tipo, quem é você? Eu sou a Tati, que trabalha em tal lugar, faço não sei o quê. Não é sobre isso, né? É quem é a Tatiana em essência. Então... Sem os véus. Sem os crachás, sem os véus. Sem os véus. Exatamente. Que vão nos colocando na vida, os papéis, né? Quantos papéis vão nos colocando na vida? Nossa, é muito doido isso, né? A gente passa por um processo de autoconhecimento muito grande na vida, principalmente nós mulheres, né? Não te excluindo, tá? Mas eu comecei aos 15 anos, quando eu conheci outras meninas em um cursinho pré-vestibular. E aí, enfim, poetisas, divas, filósofas, e elas um dia falaram assim, mas por que a gente se odeia tanto, sabe? Por que a gente odeia tanto nosso corpo, tanto nossa cor, nosso cabelo? E na época eu alisava o cabelo, entendeu? Então tem isso também de tentar se encaixar na sociedade. E aí eu fiquei, por quê? E aí eu falei, vou procurar uma terapia. E desde então, da terapia... minha terapeuta fez essa pergunta, quem é a Raquel e onde a Raquel quer chegar? E aí eu não soube responder. Eu fiquei, não sei quem sou eu, não sei o que eu gosto, não sei o que eu... E foi esse processo de trabalho com a minha terapeuta que me fez entender o que eu gosto hoje. E eu, por exemplo, eu tinha muito problema para falar não. Ainda tenho um pouco hoje, mas tô bem melhor do que eu era antes. E era muito difícil para mim, tipo, tinha vezes que eu chorava de falar, né? De falar não, entendeu? E é isso também que é imposto pra gente, de sempre, igual ela falou, a gente entra no relacionamento e aí vem um cara super confiante e a gente super, eu sou tão pequenininha, eu sou tão tristinha, sabe? Eu me odeio tanto. E não, a gente tem que se impor e entender como a gente o que a gente tá fazendo aqui no mundo, sabe? E hoje eu procuro trabalhar muito isso em mim. Às vezes eu fico, não, mas por que eu tô fazendo isso? Eu nem gosto disso, pelo amor de Deus, sabe? Vou no cinema que é melhor, que eu gosto mais, sabe? É umas coisas assim. Então eu acho que a terapia foi o essencial pra mim, pra a mudança, a virada de chave, entendeu?
E as pessoas crescem muito quando elas vão para um outro patamar que eu até costumo... A gente tem discutido bastante isso agora com a história da confraria e a gente tem falado muito, assim, o quanto que a partir do momento que você começa a entender isso de uma forma clara e esse autoconhecimento no equilíbrio, né? E eu nem vou falar aqui da história do pêndulo e tudo, mas quando você consegue se ver nesse lugar do equilíbrio, o mundo muda à tua volta. Isso para homens e mulheres, tá? Sim. Eu sou mentora de vários executivos e eu posso dizer isso para vocês. Homens e mulheres, na hora que eles conseguem chegar nesse equilíbrio, que também não é o equilíbrio da cura, nem o equilíbrio do excesso, é o equilíbrio de eu não consigo me curar 100%, Sim, e eu vou ter que lidar com isso e tá tudo bem, né? Dorme lá com seus trauminhas e tudo bem, vai dormir, porque no dia seguinte você tem que reagir à vida, né? Sim. E também eu não vou aqui conseguir entregar tudo e também tá tudo bem, mas quando eu consigo chegar nesse equilíbrio, os homens e as mulheres, assim, eles vão para um outro patamar. Um outro patamar do sucesso, mas não aquele sucesso estereotipado também, daquele sucesso de dizer, cara, eu sou muito bom. E aí o mundo começa a transformar, assim. Opções, portas se abrem, o universo começa a te empurrar para aquele lugar. Né? A aceitação de que, cara, eu vou curtir essa vida do jeito que eu sou, essa pessoa que eu sou, essa pessoa que eu vou, né? E começa a fazer muita diferença. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês. A gente tá vivendo uma fase, e aí uma coisa de um corpo mais mundano mesmo, né? A gente tá vivendo uma fase onde as pessoas estão parando de beber, as pessoas estão fazendo mais exercícios, e isso é muito novo, né? Total. O que está acontecendo nesse mundo agora, né? Por que as pessoas estão encarando a história da saúde de uma forma diferente? O que vocês acham? Acho que é uma vertente da minha geração, né? Uma geração muito clean, que tudo ela quer... eu falo que tem muita gente que tá vivendo numa grande performance, né? Às vezes ele quer beber, só que ele fala, não vai ser tão cool eu não beber, entendeu? Pelo menos da minha geração, é isso que eu vejo, entendeu? Tem uma vertente também que é tipo, tomar uma cervejinha às 3 da tarde em um barzinho ali na Santa Cecília é legal. Mas a maioria tá vindo, vamos cuidar do corpo, porque é isso, entendeu? A gente tem que performar uma pessoa saudável pra gente postar essa pessoa saudável, entendeu? Pelo menos na minha vertente é isso. E é muito doido. Será que tem uma relação, agora eu fiquei curiosa, tem uma relação mais com a familiar ou mais com geração social? Com rede social? É com a rede social. Com rede social, né? De performar mesmo, entendeu? O que as pessoas vão achar de mim quando elas me ver bebendo, entendeu? Porque parece que a família não envolve, né, nesse momento. É muito mais como que eu vou me mostrar, né? Como eu vou me mostrar no mundo. Como eu vou me mostrar no mundo. Porque me parece que a família, nesse caso, ela tá mais relacionada à cerveja, ao churrasco e à indulgência do que ao cuidado propriamente dito, né? Exatamente. Mas que loucura, porque mudou agora. Porque até a nossa geração, a família influenciava ainda em muitas coisas. Ela influenciava não talvez de maneira direta, mas você via seu pai bebendo uma cerveja no churrasco, sua mãe, nananã. E essa geração de hoje, parece que não tem essa interferência, porque os pais continuam bebendo por exemplo, o cigarro, né? Já deu uma aparentemente diminuída, né? Aparentemente, né? Claro, surgiu outros, né? Pods e tudo mais, né? Eu fui pra Europa recentemente, me assustou Brasil. a quantidade de pessoas que fumam Europa na Europa. É bizarro. É bizarro. Bizarro, né? Brasil é impressionante, assim. Eu falo até por o fumódromo da empresa, porque era um lugar, inclusive, de network, né? Era um lugar que você ia ali. E hoje diminuiu esse lugar também. Não é mais... Eu vejo assim, eu falo, nossa, não tem fumódromo, não tem muita Tati, gente. isso é tão profundo que, por exemplo, a BAT, que é a empresa líder desse mercado de cigarro, ela tem várias iniciativas de negócios que não são diretamente relacionados ao tabaco. A Ambev, que cresceu sendo, antes de ser a Ambev, especialmente com cerveja, ela diversificou o portfólio dela de tal forma que as tendências de bebida alcoólica elas só caem ano após ano, nos últimos anos, né? Não a última década, mas os últimos anos. Então, nós estamos literalmente no meio de uma transição. Você vê pelas indústrias, isso é exatamente o que você falou, o comportamento das indústrias, né? Renovando o portfólio, trazendo coisa zero, né? Proteína, zero álcool, zero leite com proteína, Exato. chocolate com proteína, tudo com proteína. Você vai ver a forma como a indústria está se movendo. Eu acho que a gente viveu isso na nossa época com o cigarro. Sim. Que foi a história de repente, ser
assim, as pessoas começaram a falar, não vou fumar mais. Não, fumar não e dá. era status e era um negócio legal pra caramba, né? Era um negócio legal, a gente saía, fumava. E aí, de repente, de uma hora pra outra, ficou aquele negócio. Ai, você fuma, né? Eu acho que a gente tá vivendo esse momento com a história da bebida. Nossa, Mas eu não tinha pensado que ela também pode ser uma busca por aprovação social. E não uma decisão de saúde legítima. Pegando o que a Raquel trouxe, a gente pode conectar com a comunidade, né? Com a tribo, com aquele pertencer de algo maior, né? E talvez tenha uma relação também, Raquel, com a Marquezine e afins. Exato. Se essa turma tem esse estilo de vida e a gente que tá vindo aqui segue... Como que eu não vou ser igual fazer? a elas, entendeu? E eu acho que hoje tem até uma grande aversão a cigarros, a pod, enfim... Pelo menos no meu ciclo social, e olha que ele é um pouco extenso, viu? Que eu faço amizade até, tô na porta da faculdade, oi, ai, um cachorrinho, que fofo, entendeu? Mas eu vejo que tem uma versão, por exemplo, fumar. Nossa, minhas amigas falam, ai, o homem pode ser o mais bonito que for, o mais sarado. Se eu vejo com um cigarro na boca, pra mim não dá. Olha só. Inegociável. E eu fico, caramba! Isso é diferente. Exato. Não era assim. Nossa, fumar pra elas, assim, a bebida ainda vai, mas tem que ser um drink bonito, entendeu? Porque, tipo, eu acho que é tudo pensado para performar e postar, sabe? E às vezes eu fico meio, meu Deus, que loucura isso, como assim, sabe? Eu tenho ouvido muitas meninas falar assim, ó. A gente tem que fazer um episódio só sobre isso, André. Porque no outro episódio a gente falou sobre a curtida, a paquera no online. Curtir 3 fotos, aquela coisa toda. Se você ficou curioso, vá até o episódio sobre sucesso, que a gente falou sobre isso lá. E qual academia você faz? Você treina? Você faz o quê? Você corre em algum lugar? Que corrida que você vai correr esse ano? Começa a trazer elementos mais palpáveis do que de fato a pessoa faz, né? Exato. Qual a modalidade? É do jiu-jitsu que ele é? Ele é do triatlon, que tá super na moda também? Então é uma coisa um pouquinho mais profunda mesmo do que só... Não, eu treino. Não, você treina o quê? Um statusinho. Tem um ali, status. Né? Saborzinho. Né? Tem os elementos de riqueza envolvidos, né? Que a gente fala. Porque os elementos de riqueza que a gente fala há algum tempo atrás também, eles eram elementos muito explícitos. Sim. Que era aquela coisa, eu uso uma bolsa da Gucci desse tamanho. Hoje em dia, os elementos de riqueza, eles estão ocultos. Que eu faço Ironman. Eu viajo aqui. Aí a pessoa, entendi, você tem outro nível de status social. Eu jogo tênis, eu jogo tênis. Você sabe que eu tava... Por outros elementos de riqueza mais não explícitos. E você vê isso, inclusive... eu tô solteira, né? Sou divorciada e comentando sobre aplicativos. Likes, 3 likes. 3 likes. E o foguinho. Não, like não, eu sou da geração antiga também. Tem que chamar já no direct. E falar, nada de like. Mas voltando, assim, é engraçado porque já entrei em aplicativo e aí nos aplicativos tem muito isso também de, o que você faz? Ali falar um pouquinho da bio. E aí, eu jogo tênis. Aí você já vai também vendo um status ali. Um status, né? Então, até esse comportamento mudou, né? Da forma como você se vende nos aplicativos, Nossa, sabe? É verdade. Sabe que eu tava numa reunião esses dias, Tati? Isso é caso real, hein, Raquel? Caso real. E eu tenho alguns clientes, né, de perfis diferentes. E esses clientes, eles são muito ricos. Mas assim, tem o próprio jato, muito ricos. E aí na reunião a pessoa falou assim, vou sair de férias agora. Um falou assim, eu vou pra Mykonos, na Grécia. Do outro falou assim, eu vou pra Espanha. Daí essa pessoa falou, nossa, mas você vai pra Espanha? Ele porque eu vou passar uma semana na academia do Nadal. Só isso. Então, se você não conhece de tênis, você não sabe quem é Nadal, que é o Rafael Nadal, e não sabe que ele tem uma academia de tênis que você pode pagar para passar uma semana. Então, o status dele era, eu vou passar uma semana na academia do Rafael Nadal. Olha que loucura. Isso não era status. Não era. Não era, mas esporte agora não era. Era X, né? Caricato, né? São os ícones de riqueza escondidos. André, é por isso que você tá jogando tênis em Miami, André? Eu jogo tênis que eu gosto. Tá na tendência. Pegamos aqui. Eu tô na tendência, mas eu gosto mesmo. Gente, vou contar uma coisa pra vocês. Tem uma tendência associada a isso, que é o quiet luxury, né? Que é o luxo silencioso. Exato. Então, André, mora em Miami, joga tênis, ela tá com uma roupa Chanel aqui, chiquérrima, que não tá escrito Chanel aqui, mas dá pra comprar uma casa com essa roupa aqui, Não digo essa não, tá? Eu jogo... Tem só um bordadinho aqui embaixo. Só um bordadinho bem de ladinho.
E eu acho que tem uma outra coisa que as pessoas agora estão começando a pensar, que essas diferenciações, elas não são só diferenciações de status e de riqueza, mas são diferenciações de estilo de vida. Sim. Os estilos de vida agora começaram a se diferenciar. E foi curioso, eu fui agora para o Rio, encontrei com a minha família do interior do Rio, né, lá de Friburgo. E aí sentamos na mesa, aí os meus tios contando assim, nossa, acabei de sair de um negócio, agora a gente tomou 8 garrafas de vinho. Eu falei, em quantos? Aí ele falou assim, em 3. Falei, cara, 8 garrafas de vinho hoje, assim, nem passa pela minha cabeça a gente tomar 8 garrafas de... Mas já passou, já teve uma época da minha vida isso. Tá bom, aí a gente tava lá, depois a gente foi pra casa. Eu falei, mas vocês foram como? Porque eles estavam dizendo que estavam em Teresópolis, a minha família foi... Não, a gente foi dirigindo. Falei, dirigiram depois de tomar 8 garrafas de vinho? E aí eu comecei a pensar, como? E é uma geração mais antiga e tudo. Como isso tá mudando? Porque hoje você não vê jovem falando isso, de que bebeu 8 garrafas de vinho e que saiu dirigindo. Imagina, e é Uber também, né? Você não vê essa galera mais jovem muito de carro. Então, né? O estilo de vida, então a bebida, a relação com o corpo, também tá num estilo de vida do que a gente tá querendo pra frente. Não esse modelo. Eu fiquei horrorizada. Vocês falaram, André, você tá careta. Eu falei, não é careta, que pra mim pegar carro, dirigir, tomar 8 garrafas de vinho, isso não faz parte da minha vida. Soa muito estranho. Não né? É? Eu acho que também pega muito no quesito social da minha geração, né? Porque hoje um carro pra gente é muito caro. Porque a gente vai pagar um aluguel aqui em São Paulo, um quartinho já é 3 mil. Aí você vai comer, é milhões de dólares. E aí você vai sair, então assim, as pessoas têm preferido mais um Uber ou um metrô ou um ônibus do que um carro em si, porque é um gasto constante, né? A não ser que você tenha um padrão social até que aceitável, mas ainda assim... Você vê o comportamento como é diferente? É diferente. Na minha geração, eu com 41 anos, meu sonho era 18 anos pra eu ter meu carro. Era meu luxo, meu carro, né? Hoje não. Hoje uma pessoa de 18 anos nem tá pensando no carro. Ela anda de Uber pra cima e pra baixo e tá tudo ótimo, né? Eu não sei nem se ela tá pensando em ter coisas, né? Nem mesmo, eu não sei, hoje em dia aquela história do... mudou. Vamos viver. É experienciar, não é ter. Né? Eu gosto de um meme que tem na internet, que vira e mexe aparece, que é o meme. Na época dos meus pais e avós, era muito mais fácil. Você coloca lá, preço do terreno, R$1.500. Preço da casa. Juro, sim. Hoje em dia, 5 milhões. É isso, você lembra que o Mastercard, na época, tinha até uma coisa dizendo, como é que era só que você não compra com... O copo, quanto custa o copo? R$5. Quanto custa o celular? Custa, mas a experiência não tem para preço. Todas as outras coisas. Para as outras coisas. Então, assim, porque realmente era uma coisa de ter e eles desestimulavam a experiência. Agora é exatamente o contrário. Né? Gente, já terminou. Não, André. Não, tem muito rápido. Gente, é muito rápido. Eu queria tanto falar. Só mais umas perguntinhas. Então para terminar, vocês falaram tantas coisas tão legais que eu acho que vocês têm que olhar para a câmera e dar um conselho. A Raquel para aquela menina que viveu o que ela viveu. E eu acho que a Tati para aquela pessoa que está vivendo esse processo de transição de autoconhecimento, o quanto isso pode ajudar ela. Então eu queria que vocês olhassem para a câmera direto e falassem com aquela pessoa da geração de vocês que está lá escutando, que precisa escutar isso hoje. Pode começar. Bom, eu acho que a primeira coisa que eu falo até para os meus amigos, né? Tenho amigos que falam que eu sou meio terapeuta, assim, né? Mas acho que de tanto me analisar, eu acabei aprendendo um pouco a ter uma leitura do outro. O principal conselho, se conheça, entenda suas dores, olhe para você. Não adianta eu falar assim, se aceite. Não adianta falar, só aceita, se você não olhar para dentro e não entender o que está acontecendo com você. Se questione mais, não deixe que os outros te questionem, né? Se questione. Onde você quer ir, aonde você quer chegar, o que você quer ser, antes de o que você quer ter, né? Ter é uma coisa que você se planeja e acontece. Ser é uma coisa que você precisa olhar para dentro e fazer acontecer. Então, olhe mais para dentro, através da terapia, através de cursos que tem vários super interessantes na internet, experiências de retiro, enfim, o que for. Mas busque se entender e entender quem é você e onde você quer chegar. Porque ali acho que você consegue chegar nesse ponto de equilíbrio que a Andrea comentou, de
Não é que você vai curar e virar um ser ascensionado, não é isso. Mas você vai lidar no caos de uma forma muito mais serena. Então, eu faria Bom, isso. excelente. E aí, Ricardo? Pra mim, eu acho que... Eu acho não, eu tenho certeza que cuide de você, cuide da sua saúde mental, eu acho que é uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer por nós mesmos. É lógico que tem se aceite sim, porque a vida vai pedir para que você não se aceite, então se aceite do jeito que você é, se imponha no mundo, ame você, ame os outros e não deixe de ser quem você é e não deixe de sonhar, porque eu vejo que muitas vezes hoje as pessoas tendem a cortar o sonho das outras, né? E eu acho que sonhar é a coisa mais bonita e mais avassaladora que a gente pode fazer no mundo, entendeu? E amar o próximo também é a coisa mais bonita e avassaladora que a gente pode fazer no mundo, principalmente em São Paulo, que todo mundo tá focado ali, ganhar dinheiro. E você oferecer empatia, eu acho extremamente bonito e é isso. A vida é muito bela. Gente, hoje foi muito Muito legal. Tem episódios que eles geram insights, tem episódios que a gente compartilha experiência, tem episódios que são aprendizados, assim, de ideias. Esse foi um episódio, sem dúvida nenhuma, muito profundo, com reflexões profundas. Então, se você acompanhou a gente até agora, muito obrigado. Comenta, curta, compartilhe, dê umas curtidinhas aí pra gente, manda uns direct que a gente gosta também. A gente gosta dos 3 likes e a gente se encontra no próximo. Tchau.